Franz de Castro, vou explicar a história dele que é fora da conferência, tá? É só para explicar mesmo. Daí ele está entregando o santinho, tem a oração dele no verso, a gente faz a oração para começar a conferência. Franz de Castro, foi um jovem advogado, ele trabalhava aqui na Diocese de São José dos Campos, e ele atuava, né, como o irmão Alberto ontem nos explicou lá na Sagrada Família, sua principal atuação era dentro da pastoral carcerária. Ele, como advogado, ele intervia, né, nas ações sociais, nas ações de amparo para aqueles que não tinham assistência jurídica. Ele ajudava grupos e associações a se erigirem e se organizarem juridicamente. E numa rebelião que teve no antigo presídio de Jacareí, que hoje é desativado, Franz de Castro foi com mais um amigo para tentar fazer a intervenção naquela prisão que estava em rebelião. E lá, nessa prisão, ele acabou pedindo para ser trocado no lugar de um policial, que os carcerários estavam mantendo eles, né, os presos estavam mantendo ele como refém, né? Então ele se deu no lugar desse policial, para que eles pudessem continuar essa negociação, essas tratativas. Só que, num determinado momento, não se sabe de onde surgiu um tiro, e a partir desse tiro, eles abriram fogo contra esse carro que estavam sendo mantido refém, Franz de Castro, e esses prisioneiros, né? Então, Franz de Castro morreu com mais de 30 tiros em seu corpo, e nesse ano de 2022, mais especificamente em 17 de dezembro de 2022, o Papa Francisco, né, elegeu Franz de Castro e abriu uma nova categoria para alcançar a santidade, que é a oferta da vida. Porque o seu processo canônico foi aberto a partir de 2010, só que ele estava sendo enquadrado como Marte. E Marte, né, como o irmão Alberto já explicou ontem, ele tem que doar a vida, mas por alguma causa da igreja, né? Algo específico que esteja... Pode sim, Fábio. Pode servir para todo mundo. Então, para uma causa específica, que a morte foi direta para a doação da igreja, né? E Franz de Castro, na verdade, ele se doou a vida por um próximo. Então, o Papa, analisando, a partir do processo de beatificação dele, colocou, então, essa nova categoria, que é a oferta da vida. Então, Franz de Castro é o primeiro venerável por essa categoria, né? Então, ele é um santo aqui da Diocese, e a gente está fazendo essa propagação aqui na Diocese, a pedido do bispo diocesano, Dom César. Ele pediu para que nós estivéssemos propagando, e que cada vez mais pessoas possam também conhecer essa história, e conhecer a vida de Franz de Castro, e a Diocese de São José dos Campos vai começar um trabalho mais forte nessa divulgação de Franz de Castro. Por isso que nós trouxemos para vocês, e agora que todo mundo aqui já está com o santinho, eu gostaria de que a gente pudesse começar a conferência, então, com a oração de Franz de Castro, que está no verso. Daí agora ele decide travar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração pedindo a beatificação do venerável Franz de Castro Hurwald. Senhor, nosso Deus e Pai, em Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, inspirastes muitos homens e mulheres na dedicação e cuidado com os mais necessitados. E imploramos que o venerável Franz de Castro Hurwald, que simplicidade, humildade, prudência, cuidado dos encarcerados, chegou à oferta gratuita e voluntária da sua própria vida, cultivando a esperança e a crença na recuperação de todos
com o auxílio divino, seja beatificado. Assim, com imensa confiança e fé, pedimos por sua intercessão a graça que precisamos. E nesse momento, nós fazemos um pedido, uma intenção, de uma graça de alguém que precisa do auxílio divino para alguma causa na sua vida social. Que a nossa vida cristã aconteça na vivência da caridade e no amor ao próximo, e assim não vos esqueçais de assistir aqueles que dedicam sua vida no cuidado dos irmãos e irmãs, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeiro, eu já gostaria de informá-los que eu não tenho esse costume, que é uma das primeiras vezes que eu estou fazendo conferência assim, né? Eu sou o instrutor da minha congregação mariana, Nossa Senhora das Graças de São Sebastião, na paróquia São Sebastião, mas lá é um grupo meio reduzido. Né? E então, eu peço já que vocês tenham um pouquinho de caridade, caso venha alguma coisa, né, que é falta realmente de prática. Mas a gente chega lá. O tema que me foi proposto, então, foi o jovem é líder mariano. Por que esse tema? Todo o nosso encontro, até o presente momento, a gente está tratando de Maria como a educadora. Maria, a mãe e mestra. Né? O nosso lema foi fala com sabedoria e ensina por amor. Todas as palestras até agora nos trouxeram umas reflexões que nos fizeram entender a importância de cada vez mais nós confiarmos no amor de Maria, mas principalmente nós buscarmos cada vez mais uma apropriação realmente do intelecto cristão, social, para que a gente possa ser cristãos verdadeiros e autênticos na igreja atual. Então, nós já passamos, né, com o João, lá para a história da educação, a história da igreja, né, e como falaram, toda a filosofia, toda a história construída, para mostrarmos que não é simplesmente, né, uma fala, o cristão precisa ser bem formado, o cristão precisa se formar, mas da onde veio toda essa origem? Né? Então, hoje a gente vem aqui tentar passar um pouco do que é o jovem e por que ele necessita ser um líder nas nossas congregações marianas. Primeiro, eu me baseei para estar passando essa conferência no livro Para Ser Dirigente, do Antônio Maia, que agora em dezembro de 2022 completou 100 anos, né, da sua morte. Então, um grande congregado mariano que deixou bastante conteúdo para que nós possamos nos formar bem. E aqui, eu gostaria de tentar trazer nessa conferência uma temática um pouco mais de conversa, até porque eu não tenho apropriação para passar um contexto histórico e tudo mais. Então, a gente vai mais na parte prática. A gente vai mais na parte do dia a dia, do contexto realmente das nossas congregações e do nosso papel quanto jovem dentro da liderança das nossas congregações e da nossa associação. Então, para a gente abrir, eu gostaria de trazer a fisionomia e as características de um dirigente. Por que de um dirigente? Porque o nosso objetivo aqui, como jovens marianos, é deixar-nos, né, de ficar apenas sentado, escutando, e começar a tomar também os locais de decisão, os locais de ação. Né? Nós precisamos assumir esses papéis dentro da nossa congregação, dentro da nossa federação, da nossa coordenação regional, né? Porque aquela história do o jovem é o futuro, eu acho que a gente ficou muito preso nisso. Né? O jovem não é o futuro, o jovem é o hoje. Né? É o ânimo jovem, né, como o padre Silvanei já trouxe hoje. Corações ardentes e pés a caminho é a temática desse ano, para a igreja tratar. O jovem
é esse coração ardente, é esse pés a caminho. É o jovem que tem a disposição e o amor de se engajar numa causa e se doar inteiramente por ela. É o jovem que consegue, com o seu vigor, sair e ir desbravar novos locais, novas ações que ainda pessoas não chegaram. Então, essa é a nossa missão como congregado. Por isso a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisionomia e as características do dirigente. Quando eu digo dirigente, todos nós congregados somos dirigentes. Nós somos dirigentes por quê? Porque eu sou dirigente quando eu assumo algum cargo na minha federação, na minha congregação, mas eu também sou dirigente quando eu assumo a minha consagração à Virgem Maria. Porque na nossa regra de vida, ela deixa bem claro que nós, congregados marianos, não fazemos uma consagração apenas para si. Não é apenas para salvar a nossa alma, mas nós nos consagramos a Jesus por Maria para que nós possamos doar a nossa vida para o irmão e buscar não só a nossa santificação, mas a santificação do próximo. Então, nesse contexto, nós temos essa diligência. As nossas ações no nosso cotidiano nos fazem sermos verdadeiros cristãos e congregados marianos autênticos. E é isso que nós precisamos na nossa igreja, e é isso que impulsiona as nossas congregações e que as mantém vivas até os dias de hoje. Para ser um dirigente, Antônio Maia coloca que 5 aspectos fundamentais que um dirigente precisa ter na sua vida cotidiana. O primeiro é a vida interior. A primeira de todas, ele coloca a vida interior. A vida interior é a nossa busca pela nossa santidade, pessoal e diária. Será que nós estamos seguindo realmente o que a regra nos pede? Será que nós temos um confessor? Será que nós estamos vivendo os sacramentos de maneira frequente e verdadeira? Será que nós estamos dando os devidos valores por todos os dons que a igreja nos dá? Será que nós usufruímos dele da maneira que Deus sonhou para a gente? Eu procuro a confissão? Será que eu tenho realmente a minha vida pautada na Eucaristia, que é o centro? Então, a vivência dos sacramentos, para um congregado mariano, é obrigação. E a gente muitas vezes esquece disso. Para um congregado mariano, os sacramentos da igreja, ele é o feijão com arroz, é o básico. Sem eles, a gente não consegue nem viver, nem o mínimo da nossa consagração. O segundo ponto que Antônio Maia vem nos trazer é o amor e a humildade. Amor para com a igreja, amor para com os irmãos, amor para aqueles que às vezes não têm o mesmo pensamento que nós, e a humildade de sabermos que Deus nos escolheu para ser a elite da igreja, a elite dos leigos da igreja, mas que nós precisamos agir com essa liderança de maneira humilde. De maneira que eu não suba num pedestal e aponte: você está errado, você não faz, você não está fazendo. Porque antes de apontar um dedo, a gente tem que olhar os 4 que estão apontando para a gente. A nossa vida interior e esse amor e humildade tem que nos fazer buscar todos esses sacramentos, todas as ações da igreja, por entender que é obra do amor de Deus. É o caminho que a Virgem Maria nos colocou para que a gente alcance a nossa salvação. E a humildade, como congregado mariano, é uma das virtudes principais que Maria nos mostra na sua vivência. Em tudo, Maria se mostra a serva humilde. A serva que está ali não para julgar, não para apontar, mas sim para servir. A serva que está ali para olhar aonde estão as feridas, olhar aonde não conseguimos chegar, e ela aponta: eles não têm mais vinho.
Muitas vezes no Evangelho, a gente acompanha Maria como uma mulher do silêncio. Porque ela não se coloca à frente na fala, mas ela coloca a sua oração para que aqueles que se conduziram e se colocaram à missão pudessem concluir de maneira fiel aquilo que foi proposto pelo plano de Deus, pelo plano da salvação. Um dirigente tem que ter a sua ação e a sua responsabilidade. Não basta uma vida interior, não basta humildade, se nós não tivermos ações que as façam produzir. Porque se a gente constrói, se a gente tem essas duas primeiras virtudes, que é uma vida interior, né, regrada, uma vida interior boa, uma vida interior frutífera, amor e humildade, mas a gente não coloca em ações práticas, se eu não coloco isso em ações práticas dentro da minha congregação, isso não vai levar à salvação dos meus irmãos. Isso não vai levar a minha congregação a alcançar mais membros, a alcançar mais almas de uma maneira eficaz na igreja. Porque, como congregados marianos, nós assumimos que faremos ações públicas e de maneira comum com os irmãos. Porque ações privadas, ações individuais, elas são válidas, mas dentro da congregação eu não represento simplesmente o Ricardo. Quando eu venho à frente falar, eu falo também em nome da Federação de São José dos Campos. Eu falo também em nome da minha congregação. Porque nós somos uma unidade. Capacidade. Congregado mariano que deseja ser um dirigente, que tem no seu coração o desejo de ser dirigente, tem que buscar uma capacitação. Tanto psíquica, né? Você procurar algo para que você seja e sirva bem à sociedade. Não estou falando aqui, você tem que fazer uma faculdade. Não, mas você tem que procurar um papel na sociedade que você precisa exercer de maneira que ali você seja o Cristo naquela obra. Nós somos chamados a ser a presença de Cristo no mundo. Nós precisamos ser a presença de Cristo dentro da nossa escola. Nós precisamos ser dentro do nosso serviço. Nós precisamos ser o Cristo até mesmo nos momentos de descontração, nos momentos que a gente vai, aqueles momentos de descontrair, eu vou numa festa, eu vou num show. Eu não posso deixar de ser o congregado mariano quando eu vou para um momento de lazer. Muito pelo contrário. A nossa consagração, quando ela é digna e quando ela é fiel aos desígnios de Maria, nós somos e nós não temos duas caras. Aqui eu sou congregado, aqui eu já não sou. Aqui eu sou mariano, aqui eu já não sou. A gente, às vezes, acaba esquecendo que a nossa consagração não é simplesmente um ato temporal de quando nós usamos essa fita no peito. Mas a nossa consagração, ela é a última maneira de salvação que Maria nos predestinou, porque sabia que sem ela nós não alcançaríamos o céu. A acuidade é o quinto elemento que Antônio Maia coloca como um princípio fundamental para um dirigente mariano. A acuidade é a atenção aos detalhes, a atenção àqueles chamados que muitas vezes não são ditos, aqueles chamados que a gente às vezes enxerga por um olhar, por um abraço. Quando você está vendo a preparação de uma missa e percebe que o cálice não está tampado, eu chego na sacristã, olha, o cálice está assim. Olha, está muito bonito, mas se a gente organizar essa flor assim,
Alguns congregados marianos, muitos de vocês, vendo a correria aqui do pessoal de São José, para organizar, para preparar todo o encontro, se colocaram desde o primeiro momento com essa virtude. Em o que eu posso ajudar? No que vocês estão precisando? Eu estou disposto. Nós temos pessoas aqui que, sem precisar pedir, as pessoas estavam acordando mais cedo para preparar um ambiente, sem que a gente percebesse, para que nós pudéssemos continuar as atividades aqui do encontro. Sem precisar falar, sem precisar citar, sem precisar se aparecer, mas pelo sentido de enxergar a lacuna e se colocar com humildade ao serviço. Isso é ser congregado mariano. Isso é você mostrar que você dirige realmente as suas ações para que você não busque apenas a sua santificação, mas a santificação do seu irmão. E a gente, trazendo um pouco para a nossa realidade, voltando um pouco o nosso olhar ali para depois de amanhã, quando voltarmos às nossas congregações, voltarmos ali realmente ao núcleo que nós trabalhamos, nós precisamos voltar com alguma ação diferente. Porque senão, os dias que passamos aqui foram apenas dias, né, passados de lazer, dias que nós aproveitamos, né, um dia de descanso. E não pode ser apenas dia de descanso. Nós temos que voltar para as nossas casas, para as nossas congregações, com o entusiasmo de fazer algo diferente. Com o entusiasmo de reconstruir aquilo que estava deixando de ser feito. Nós temos que voltar com o entusiasmo de fazer aquilo que a minha congregação já não faz mais. Porque a reunião da congregação mariana, ela deve unir. Esse é o chamado de cada um de nós. Quando voltarmos para as nossas congregações, temos que lembrar que a congregação mariana, ela tem que unir seus membros. Qual é a última vez que a sua congregação teve um ato de confraternização entre os irmãos? É só no final do ano? Qual a última vez que vocês partilharam e tiveram a confiança de partilhar a sua dúvida, partilhar a sua vida com o irmão? Porque isso está na nossa regra de vida. Ela diz que as nossas reuniões devem nos unir, quanto cristãos, para que a nossa vivência de fé seja uma e que essa força da somatória de vários seja um papel fundamental dentro daquela igreja, dentro daquela paróquia, dentro daquela comunidade. A reunião das congregações marianas, ela devem formar, ter um mínimo da sólida e piedade e atento a instruções religiosas e marianas. Quando as nossas reuniões elas já não têm mais o intuito formativo, nós acabamos nos perdendo, pois nós já não sabemos mais qual o sentido caminhar. E nós hoje, né, o Padre Silvani aqui tratou de maneira tão ampla, tantas ferramentas que nós temos hoje na mão com a tecnologia. Nós temos a nossa regra de vida, nós temos o nosso manual devocionário, nós temos a regra de vida que está digital, nós temos livros, nós temos arquivos que nós conseguimos na palma da mão. Não temos mais desculpa de não ter acesso. Não temos mais desculpa de achar que está muito longe. Já está na palma da nossa mão. O que nos falta é a vontade de aprimorarmos essa formação. Ah, mas na minha congregação não tem ninguém capacitado para dar formação. Mas na sua paróquia, na sua diocese, alguém tem aquela capacidade que vocês estão precisando do trabalho. Muitas vezes, nas nossas congregações, nós tratamos de assuntos, a nossa parte formativa
ela acaba sendo uma parte que a gente faz à parte das reuniões ordinárias. Nós fazemos, hoje a gente vai se formar sobre a história da igreja. Mas qual é a ação que a minha congregação mariana está fazendo? Minha congregação mariana está fazendo um apostolado do terço na praça. E eu vou fazer uma formação sobre a história da igreja. Tem ligação? Alguma. Mas a ponte está bem longe uma da outra. Então, por que a minha congregação não trabalha 2, 3 reuniões, uma formação específica sobre a história do Santo Rosário? E depois começa esse apostolado de fazer terços de maneira pública, em praças, à frente de hospitais, à frente de escolas. As nossas reuniões devem nos preparar. E aqui eu já trago o terceiro tópico que Antônio Maia coloca para as nossas reuniões. As congregações marianas, elas têm que trabalhar. Organizar trabalhos e a administração do seu apostolado. E cabe a nós, jovens congregados, a estar levando essas ações para dentro das nossas congregações. Se minha congregação já tem, agradeça. Mas se disponha a ajudar. Se disponha a fazer. Se disponha a ser mais um no auxílio daquela atividade, daquela formação. Se a sua congregação não faz, seja você o primeiro. Porque talvez seja esse passo que esteja faltando para que a congregação comece a deslanchar, comece a unir mais irmãos, comece a ter uma vida pública fiel à congregação mariana, a consagração que foi feita à Virgem Maria. E as finalidades das congregações, da congregação em especial, para o congregado mariano, deve ser sempre, isso nunca pode ser dispensado, uma busca permanente e pessoal à santidade. A cada dia mais, eu tenho que ter o desejo de ser santo, de me santificar, de olhar as arestas que eu tenho na minha vida, olhar as arestas que eu tenho em mim, no meu interior, e a partir da minha vivência comum na congregação, eu ir aparando. Pois a santidade, ela é nos proposta como o caminho. O caminho que, quando parado, ele vai ficando longe. Cada dia mais a gente tem que continuar dando os nossos passos. Se a gente caminha hoje e para, amanhã, o pedaço que a gente ia alcançar, a gente não alcançou porque a gente parou. Eu preciso querer que eu seja cada dia mais santo e que isso me mova a cada passo que eu der dentro da congregação, dentro da minha igreja. A santificação pessoal. A comunhão sólida e concreta com a igreja e com sua hierarquia. Como congregado mariano, eu me santifico respeitando a hierarquia da minha igreja, respeitando o meu pároco, respeitando o meu bispo, mas eu também me santifico respeitando o meu presidente da congregação, o meu secretário, o meu instrutor. Muitas vezes, a nossa ideia de formação, a nossa ideia de ações podem não bater. E nós também não podemos ser coniventes com o erro. Mas nós temos que ter o respeito hierárquico, que também existe dentro das nossas fileiras. A profissão e o testemunho público da fé católica. Todo congregado mariano deve expressar a sua fé
de maneira pública. Então, como eu disse no exemplo mais cedo, nós não podemos chegar em ambientes e mudar a nossa postura por medo do que a sociedade vai pensar ou porque aquele meio não está praticando aquela ação. O congregado mariano ele deve ser aquele pilar de sustentação que mostra que ali tem uma obra de Maria. Que não foi pelas nossas glórias, mas foi pelas glórias de Maria. Através dos sacramentos que é nos dado por Cristo, pela igreja. Que nós temos esse diferencial. O trabalho apostólico. O trabalho nos apostolados. E aqui, no nosso meio, quantos apostolados a gente pode citar de exemplo? Eu vou pegar um em particular. O trabalho nas redes e nas mídias sociais do Mais Que Amigos Marianos. Um trabalho que uniu jovens de várias partes do nosso Brasil para divulgar ações das nossas congregações marianas. Isso é um apostolado. Quantos trabalhos que nós já fazemos de maneira macro, ali dentro da nossa congregação, dentro da nossa paróquia, que nós não podíamos levar adiante para as nossas congregações, para as nossas federações, para a nossa coordenação regional, apresentar na Assembleia para a Confederação Nacional, sugerir para um coordenador nacional que comece a ter essa tratativa. E, principalmente, o congregado mariano tem que ter a presença na sociedade humana. Toda a nossa vivência dentro das congregações, dessa busca de santidade, tem que nos levar a querermos cada vez mais sermos peças fundamentais de Cristo dentro da sociedade. Eu preciso, no meu trabalho, se eu trabalho dentro de um hospital, lá eu preciso ser a ponte de santidade, a ponte da igreja dentro daquele hospital. Se eu trabalho ali em home office, eu preciso ali, mesmo que de maneira remota, ser aquela ponte que mostra que eu tenho um diferencial. Que algo em mim é elevado através das glórias de Maria. Aonde eu estiver como congregado, eu tenho que mostrar que não são as minhas obras, mas as obras de Maria para Cristo. E para a gente unir esse pensamento, né, eu gostaria de conversar um pouco sobre o nome Congregação Mariana, que nós assumimos da nossa associação. Congregação vem de congratio omnis, que no latim quer dizer ação de reunir. E Mariana, Maria como centro, que aponta a Jesus. Então, nós somos uma ação de união que leva Maria no centro, apontando sempre Jesus. Eu estava conversando ontem com o diácono Joselito, e ele me deu alguns pareceres dos trabalhos que eles estão fazendo lá na Diocese de Salvador. E ele estava me falando que eles retomaram o projeto da Onda Azul. E decidiram que lá em Salvador nenhuma ação da congregação mariana seria feita de maneira micro, seria feita de maneira pontual ali com uma congregação. Eles assumiram um projeto para que toda e qualquer ação que a congregação mariana faça na Bahia seja uma ação gigantesca. Ele estava me explicando que a Federação de Salvador, me corrija se eu estiver errado, pessoal aí de Salvador, tem 7 congregações marianas hoje. E 2 com uma informação em Serrinha, certo? É isso mesmo? E ele estava me explicando
que nas ações de Dia Nacional do Congregado Mariano, eles decidiram que essas ações não seriam feitas de maneira particular dentro da federação, mas seria feito de maneira arquidiocesana. Então, o encontro que na federação iria reunir 200 pessoas, ele disse que reuniram mais de 500 pessoas dentro de um Dia Nacional do Congregado Mariano. E ele estava me contando ainda mais na realidade, e eu trago para vocês, porque é a realidade que ele me abriu e me permitiu abrir. É também um pouco da realidade que nós enfrentamos aqui, e com certeza também vocês, na sua federação, enfrentam também. Tinha uma congregação mariana, afastada no interior, que tinha, seus fundadores tinham bastante posses, né, e bens, então eles conseguiram ter uma sede boa lá na Bahia. Só que a diocese já estava olhando, né, aquela sede. Por quê? Porque não olhavam pessoas suficientes capacitadas para manter aquilo em pé. Eles enxergavam que aquilo simplesmente iriam ruir. Que seria um patrimônio da igreja que iria acabar por falta de pessoas para manutenção. E a partir desse movimento da Onda Azul, dessa junção de várias federações, nesse encontro, que reuniu mais de 500 congregados lá na Bahia, esse pároco, que era responsável daquela congregação, olhou e enxergou aquele galpão cheio de congregados marianos e enxergou que aquilo sim tem manutenção. Aquilo sim tem um futuro, tem um propósito, que não é apenas um grupo reunido de forma individual. As nossas congregações marianas, no seu princípio, elas são, a matéria principal é a união. E será que essa união está sendo feita de maneira fiel? Ou será que quando eu vou organizar uma ação, vou organizar um evento, eu penso apenas em organizar na minha congregação? Eu penso apenas em organizar na minha federação? Porque vocês me desculpem se eu estiver falando bobagem agora, mas faz muito tempo que dentro das nossas congregações, a única coisa que parece que a gente precisa olhar é o dinheiro, é os bens, é a sede, é a estrutura. E a gente está deixando de lado a nossa união por conta do material. A união dos congregados marianos está se desfazendo por querer fazer acúmulo de bens. Quanto mais fechado nós estivermos, menos iremos conseguir ter essa ação de maneira abrangente. Hoje, grandes ações marianas a gente consegue só encontrar em livros de história. A gente só consegue encontrar quando a gente conversa com congregados que eram congregados lá atrás, há 40, 50, 60 anos atrás. Daí eles narram para nós aquelas ondas imensas de congregados marianos que invadiam a Basílica de Aparecida e aquilo lá virava um mar azul. Hoje a gente tem que se esforçar para encher uma salinha no subsolo. Por quê? As nossas congregações marianas precisam que cada congregado mariano volte a enxergar a união como o ponto principal de força da nossa associação. Nós temos a nossa essência, nós temos a nossa raiz, mas nós precisamos, de maneira fiel, colocar
tudo que nós temos de história, tudo que nós temos de conteúdo, tudo que nós temos de tradição dentro das nossas congregações marianas, para que voltem a ser as ações das nossas congregações. E isso só vai ser possível quando cada congregado entender que eu preciso fazer o meu algo a mais. Eu preciso me dispor a servir. Eu preciso me dispor a estar a serviço. A união de cada um de nós, ela faz a força, mas uma força que é além de obras. Porque se nós buscarmos a santidade de maneira pessoal, nós podemos conseguir alcançar. Mas o difícil é conseguir mantê-la na caminhada. O difícil é conseguir que a minha santidade traga alguma obra para dentro da igreja. Porque a minha santidade sozinho, ela não salva. Mas a minha santidade, quando ela é distribuída para os meus irmãos, aí ela começa a exercer frutos. Por isso, eu já venho encerrando a minha fala e peço desculpa para vocês também, mais uma vez, do material, né, trazido. Mas eu queria só, realmente, nessa minha fala, trazer esse ponto. Já se passou da hora das nossas congregações, dos nossos congregados, entenderem que sozinho nós não vamos conseguir. Sozinhos, as nossas congregações marianas tendem apenas a minguar. E quando nós tratamos de um assunto como hoje o Encontro Nacional de Juventude Mariana, os encontros da congregação mariana, e quando nós começamos a tratá-lo de maneira frívola, de maneira, é mais um encontro. É mais um dia nacional. É mais uma romaria nacional. Se esse pensamento está dentro de nós, imagina do pessoal de fora. Se esse pensamento já está dentro de nós como congregados marianos, imagina de quem não é. Se eu vou para um encontro, se eu vou para qualquer ele que seja, né, desses citados, já pensando, que saco, vou ter que aturar aquelas pessoas. Que saco, vou ter que ficar naquele tempo olhando e ter que conviver com aquelas pessoas. Meu irmão, por que a gente está colocando a fita no peito ainda? As congregações marianas necessitam da união. E esses encontros que fazemos é o que sustenta a continuidade das congregações marianas no Brasil. Por isso, eu peço licença, seu Joselito, e convido a cada um de vocês. A onda azul foi despertada na Bahia. E na minha fala eu quero pedir que cada um de vocês volte desse encontro com essa onda azul despertada no seu coração. Que cada vez que nós colocamos a nossa fita com a nossa medalha no nosso peito, nós possamos querer cada vez mais que as nossas congregações marianas avancem. E avancem juntas, não mais sozinhas. Eu preciso que as congregações avancem e que a casa do Congregado Mariano de São José do Rio Preto avance. Daí eu preciso que a Casa de Retiro Maria de Nazaré, que é aqui da Federação de São José, avance. Eu preciso que as congregações da Bahia, no Sul, em Minas, avancem. Mas como faremos isso?
Se a gente, toda vez que vai num encontro, a gente fica discutindo se vendeu ou não uma sala em Belo Horizonte? Eu acho que o tempo, ele é uma preciosidade. E se as nossas congregações marianas estão há 460 anos vivendo de maneira fiel na igreja, é porque ela tem o seu papel na santidade de cada irmão. E é porque Maria ainda precisa dessa obra para salvar as almas que sem a congregação mariana não conseguiriam ser salvas. E nisso eu incluo a minha. Aqui eu encerro a minha fala e espero não ter falado muita bobagem, viu? Mas agradeço de maneira especial. Vou aproveitar aqui minha fala já para fazer os agradecimentos a vocês, para vocês não precisarem mais ficar ouvindo essa taquara rachada, tá bom? Então, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que se fez presente nesses dias aqui em São José dos Campos. O sim de vocês pelo convite é fundamental no ânimo das congregações. Vocês, com o sim de vocês, reanimaram a Federação das Congregações Marianas e cada congregado aqui da Diocese de São José dos Campos. Vocês trouxeram um novo ânimo e vocês aqui não estão enxergando eles, mas eles estão servindo vocês na cozinha, são eles que te ajudaram no translado, são eles que prepararam a vinda, que prepararam a ornamentação. Nenhum deles precisou ficar aqui na frente falando para vocês, eu fiz, eu aconteci. Mas lá nos bastidores, quem foi conversar com eles, pôde perceber um pouquinho da história dos congregados marianos de São José dos Campos. Então, eu termino a minha fala de maneira direcionada, mesmo que ainda em aberto, só tem alguns aqui, agradecendo aos congregados marianos aqui de São José dos Campos. Eles me elegeram como presidente da Federação Mariana com 21 anos de idade. Eu ainda noivo, sem formação acadêmica, mas confiaram. Depositaram em mim uma confiança que nem eu tinha. Mas não simplesmente confiar, e é por isso que eu aqui expresso. É a primeira vez que eu falo assim, nesse assunto. Mas aqui eu falo que eu expresso a minha gratidão, não simplesmente por ter me elegido. Isso eu até brigo um pouquinho com vocês, às vezes, na confissão, e reclamo bastante. Né? Eu falo mal de vocês na confissão. Eu não gostaria de estar aqui na frente. Mas eu confiei à Virgem Maria que ela daria a capacidade necessária para gerir essa federação. Hoje nós temos 19 congregações marianas trabalhando de maneira ativa. Desde o início do trabalho da nossa diretoria, nós reativamos 5 congregações marianas da nossa federação. Nós organizamos toda a parte financeira da nossa congregação. E nós podemos hoje nos doar inteiramente para que vocês pudessem ter esse encontro mariano. Eu tenho muita gratidão porque não olharam apenas a pequenez. E também não simplesmente me elegeram e falaram, vai lá, toma, faz. Eu posso dizer com muito orgulho que eu estou na federação com os congregados marianos mais unidos do Brasil.
Isso eu posso dizer com muito orgulho para vocês. Eu estou na Federação Mariana com os congregados marianos mais unidos do Brasil. E eu expresso mais uma vez a minha gratidão. E que vocês possam levar essa união que São José dos Campos tentou passar um pouco para vocês aqui desse encontro, amanhã, quando nós estivermos retornando para casa. Que o nosso olhar de congregado, porque o meu encanto pela congregação mariana, ele veio a partir dos encontros de formação que a gente teve em Aparecida, alguns anos atrás, e lá a gente, ainda sem conhecer o pessoal, mas olhava cada congregado mariano com amor no olhar. Ele te olhava no olho, ele perguntava, como você está? De onde você veio? E te dava a mão e falava, é para lá que nós vamos. É para cá que nós vamos. É para o coração de Maria que o congregado mariano deve caminhar. Salve Maria.